Olá! Quando a gente olha para a natureza, é muito fácil ver só as partes, né? As árvores, os rios, as montanhas. Mas e se a gente começasse a enxergar tudo como um sistema? Um sistema totalmente interligado. Tipo um mosaico bem complexo de habitats, de caminhos e até de barreiras. Bom, é hoje que a gente vai mergulhar no fascinante campo da ecologia de paisagens. É uma ciência que ensina a gente a ler o mapa do mundo natural de um jeito completamente novo. Dá uma olhada nessa imagem aqui. À primeira vista parece só um mapa, certo? Mas na verdade, isso aqui é um quebra-cabeça. E um quebra-cabeça de sobrevivência. Essas manchas verdes escuras são florestas, verdadeiros refúgios para a vida selvagem. O amarelo é cana-de-açúcar, o cinza, pasto. A ecologia de paisagens tenta entender exatamente isso. Como é que uma onça parda ou um mico-leão preto conseguem se virar nesse labirinto? Como eles sobrevivem quando o mundo deles fica assim? O problema central que essa ciência estuda é que a gente está transformando áreas gigantescas de natureza num verdadeiro arquipélago. A gente está literalmente criando um mundo de ilhas de habitat, todas isoladas no mar de desenvolvimento humano. E o nome técnico para isso é fragmentação de habitat. Pensa assim, é como pegar uma janela de vidro bem grande e quebrar. Ela vira um monte de caco, certo? Cada caco é um fragmento menor, bem mais vulnerável e o principal, desconectado dos outros. É exatamente isso que as estradas, as cidades e as fazendas fazem com as florestas. Agora, o ponto mais interessante aqui nesse slide é que a fragmentação não só diminui a área, ela vai além, ela simplesmente elimina o coração do habitat. Repara aqui, a área de habitante interior, essa parte mais escura e protegida, ela praticamente some nos fragmentos menores. E aí, aquelas espécies que precisam desse ambiente seguro, sabe, como algumas aves e os grandes mamíferos, elas simplesmente não conseguem mais sobreviver ali. Para a gente entender isso melhor, vamos comparar. Aqui, a gente tem a perda de habitat, sem a fragmentação. É como se a floresta fosse encolhendo só pelas bordas, sabe? A área total diminui, claro, mas um núcleo interior coeso ainda existe. É um problema, sem dúvida, mas é um tipo de problema. Agora, olha o que acontece na segunda linha. A mesma quantidade de floresta foi perdida, mas o padrão é completamente diferente. Abriram estradas, fizeram clareiras no meio. O resultado é muito mais devastador. A perda de área é a mesma, mas a fragmentação multiplicou o dano, porque ela criou muito mais bordas e isolou as populações de animais. E pode acreditar, essas novas bordas não são só linhas no mapa, não. Elas são verdadeiras zonas de perigo ecológico, onde as regras do jogo mudam completamente. E esse perigo tem nome. É o efeito de borda. É o que acontece quando aquele ambiente protegido do interior da floresta bate de frente com o mundo lá fora. Pensa num litoral bem hostil, onde as condições mudam de repente e a vida fica bem mais difícil para os habitantes do interior. E essa imagem aqui ilustra o porquê de forma brilhante. A borda é atacada por todos os lados. Entra mais luz, mais calor, mais vento. Tudo isso vai penetrando na floresta, secando o solo, mudando todo o microclima. Um lugar que antes era úmido e sombrio, de repente fica quente e seco, péssimo para muitas das espécies nativas. O resultado disso tudo é uma cascata de problemas. Menos espaço, claro. Os animais têm mais dificuldade para se mover, para achar parceiros, para encontrar comida. As populações encolhem e perdem variedade genética. E no final das contas, o que a gente tem é a extinção local e uma perda geral de biodiversidade. Então, o cenário parece bem ruim, né? Mas a ecologia de paisagens não só aponta o problema, ela também oferece a solução. Ela nos dá princípios de design para a conservação que foram inspirados, olha que curioso, em ilhas oceânicas de verdade. A ideia toda veio da teoria da biogeografia de ilhas. Basicamente, ela diz que ilhas grandes e que ficam perto do continente conseguem sustentar mais espécies do que ilhas pequenas e isoladas. Aí os cientistas de conservação tiveram uma sacada genial. E se a gente tratasse os fragmentos de floresta como ilhas num mar de fazendas e cidades? E é isso que nos leva a esse guia visual, que resume as regras de ouro. A ideia é simples. Já que vamos ter fragmentos, vamos projetá-los para serem melhores. Um único fragmento bem grande é melhor do que vários pequenos. Se tiver que ter vários, que eles fiquem próximos e não distantes. Conectar esses fragmentos é fundamental. E para minimizar aquele efeito de borda perigoso, um formato mais arredondado funciona muito melhor que um formato todo alongado. Com esses princípios na cabeça, a gente consegue passar da teoria para a prática.
A gente pode começar a reconstruir as pontes que foram quebradas. A gente pode literalmente construir rodovias para a vida selvagem. Essas rodovias são chamados corredores ecológicos. São faixas de vegetação, às vezes com centenas de metros de largura, que funcionam como pontes seguras entre duas ilhas de habitat. É por ali que os animais conseguem se mover, acasalar e manter a diversidade genética da população toda. E isso não é só teoria, não. Olha só que incrível. Este é um corredor de verdade, lá naquela mesma região do Pontal do Paranapanema que a gente viu no começo. É uma faixa de vida reconectando duas grandes áreas de floresta, costurando a paisagem de volta. É a ciência em ação, com resultados que a gente pode ver. Mas nem sempre dá para construir uma rodovia inteira. Às vezes, a melhor solução são os stepping stones, ou trampolins ecológicos. Pensa neles como se fossem paradas de descanso numa estrada. Para aves que migram, ou até para borboletas, essas pequenas manchas de habitat são como oásis vitais numa longa jornada entre os fragmentos maiores. Vamos voltar para o nosso quebra-cabeça do início. Lembram dele? Pois é, agora a gente consegue ver parte da solução. Esses pequenos círculos amarelos no mapa são justamente os stepping stones que foram planejados. Eles não conectam tudo de uma vez, mas oferecem pontos de apoio cruciais que tornam a travessia pela paisagem possível. E é isso que nos leva ao objetivo final de toda essa ciência. Não se trata só de proteger pedaços isolados de natureza, mas sim de pensar na paisagem como um todo, como um sistema integrado. O grande objetivo é este: transformar um arquipélago de fragmentos isolados de volta em uma rede viva, funcional. É a conectividade que dá resiliência para o sistema, que permite que a natureza se adapte, se mova e prospere, mesmo num mundo dominado por nós humanos. No fim das contas, tudo se resume a esta frase, que é muito poderosa. Não é só sobre quanto de habitat ainda resta, mas como ele está organizado. A forma, o tamanho e, acima de tudo, a conexão entre os fragmentos, isso pode ser a diferença entre a sobrevivência e a extinção. Então, da próxima vez que alguém olhar pela janela ou para um mapa, a sugestão é não ver apenas parques e ruas, é enxergar uma rede e se perguntar: o que conecta este mundo? E talvez o mais importante, como a gente pode ajudar a construir as pontes que estão faltando.